é perfeito e agradável. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Como é bom servir a um Deus que nos ama. Como é bom servir a um Deus que tem sempre espaço nos seus braços. Ah, eu amo isso. Para nós. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Obrigado, Marcos. Esse grupo de música, gente, está cada vez melhor e mais ungido, não tá? Gostei. Muito bom. Não só tem a técnica, como também tem a unção. A unção sempre fez a diferença. Vou dizer de novo, a unção sempre fez a diferença. Aonde foi, sempre a unção fez a diferença. Amém. Hoje pela manhã nós ministramos acerca da paz de Deus, a paz de Cristo, e de como nós devemos nos posicionar nesta paz. Pastor, eu não pude vir pela manhã. Vai estar no YouTube, se é que não já está, não sei. Mas deve estar no YouTube mais tarde. Amém? No canal da nossa igreja. Eu quero que todos vocês assistam a ministração de hoje de manhã. Assistam atentamente. Vocês sabem o que é assistir atentamente? Assistir atentamente é você sentar, pega a Bíblia e assiste, seja no celular, ou seja, melhor ainda, se for na TV, melhor ainda. Você assiste, tá? Acompanhando como se estivesse no culto. E você assistir atentamente. A palavra de Deus, ela pode ser ouvida de várias formas. No carro, ela pode ser ouvida enquanto você está trabalhando, está fazendo uma coisa, fazendo caminhada, fazendo exercícios e tal. Mas só que a Bíblia, é interessante de ver, lá em Provérbios, quantas vezes Deus diz, escute atentamente. Preste atenção atentamente. O que vai libertar você é aquilo que você conhece, não é aquilo que você sabe. A Bíblia diz, Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, não é o que você sabe, é o que você conhece. E você só conhece aquilo que você presta atenção. É ou não é verdade, gente? Você só conhece aquilo que você presta atenção, aquilo que você dá atenção. Então, por favor, a mensagem de hoje de manhã, preste atenção, acompanha de forma atenta. Ah, mas aparece o versículo na tela. Não, acompanha na tua Bíblia. Na sua Bíblia. Anote, faça uma apostila sua mesmo. Porque a palavra que você ouvir, por favor, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. A palavra que você ouvir será a que vai trazer fé para você. Amém, queridos? Há pessoas que oram muito, oram para valer, mas as vidas delas continuam um fracasso. Elas não ficam em paz. Mas por quê? Porque embora elas orem muito, não tem a palavra dentro de si. E quando eu estou falando de palavra, eu não estou falando de Bíblia. Eu estou falando de palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, sem dúvida. Mas se você considera ela como apenas um livro maravilhoso, excelente, que, rapaz, tem cada versículo bonito, olha só, meu amigo, os versículos, bom, não vai passar disso. Você tem que considerar a palavra de Deus. A Bíblia, a boca de Deus falando para você. Amém, queridos? Abre a Bíblia, a boca de Deus falando para você. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse lá em Romanos capítulo 8. O tema da mensagem hoje é sendo guiado pelo Espírito. Todo mundo repete comigo, sendo guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Aleluia. Romanos 8. Versículo 14. Romanos capítulo 8. Diz assim: pois
todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu vou repetir. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Na versão do grego, na versão grega, né, como o Novo Testamento foi escrito originalmente do grego, na versão grega diz: pois todos que pelo Espírito de Deus são guiados, são filhos de Deus. No caso, essa versão, ela coloca o Espírito Santo como o primeiríssimo na nossa, nesse versículo específico. Amém? Vamos lá. Quando se fala de guiados, se fala de ser conduzido. Todos os que são guiados, todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus. Conduzir não é forçar. Conduzir não é fazer força. Não. Conduzir é justamente isso, guiar, ir na frente. Quando a gente, às vezes, vê o pessoal usa muito no futebol, né? Segue o líder. Quem já ouviu essa frase? Nossa. Segue o líder. Mas se o meu time não for o líder, aí não, aí fica quieto. Na verdade, ser guiado pelo Espírito Santo é seguir o líder. Ser guiado pelo Espírito Santo é seguir o líder. Amém? Então vamos começar agora a introdução para a gente depois entrar na mensagem. Eu sei que o senhor já tinha entrado. Não tinha entrado não, estava só conversando. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus não criou o homem e a mulher para que ele fosse uma ilha. Um homem é um ser psicobiosocial e espiritual. Psico, né, capacidade de pensar. Bio, corpo, seu corpo humano. Social, capacidade de se socializar. E espiritual, porque ele é um espírito. Ser humano é um espírito. Ele é um espírito, possui uma alma e mora num corpo humano. Então, Deus não criou você, eu quero ficar na parte da questão social. Deus não criou você para ficar isolado. Deus criou você para se socializar. Quando uma pessoa despreza o congregar, despreza a igreja, está indo na contramão do padrão de Deus. Porque Deus diz que a gente deve congregar. Pastor, mas é porque, olha, nas igrejas que eu passei, era tanta coisa errada. Muita coisa errada. Pois é, porque a igreja é lugar de gente imperfeita. Não é lugar de gente perfeita. Aqui todo mundo é imperfeito. A começar do pastor, né? Começando pelo pastor, restando todo mundo. Estamos todos sendo tratados, estamos todos sendo aperfeiçoados. E a gente só se aperfeiçoa junto do irmão. Ferro afia outro ferro. Mas eu não gosto do Mauro. Mauro tem coisa que eu não gosto dele. Pois é, e tu vai para o mesmo céu que ele. Pensa aí. Então vai se acostumando, tu vai olhar para a cara dele a eternidade toda. É a eternidade inteira olhando para a cara da benção. Ferro se afia com ferro. Então a pior coisa, uma das piores coisas, não é a pior. A pior que o diabo consegue fazer no crente é afastá-lo da palavra. E a segunda é afastá-lo da igreja, do convívio com os irmãos. Do estar junto. Estou entendendo isso, gente? Porque Deus criou o ser humano assim, para estar junto. Tão claro, irmãos, é uma coisa claríssima isso. Então o que acontece? O homem tinha sua esposa, né? A Eva, mas Deus vinha pela viração do dia, tardezinha, para conversar com o homem, com Adão. Conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Era o pá daqui, pá de lá, troca, maior do mundo. Conversa até umas horas. Por quê? Deus ama isso, Deus ama a comunhão, Deus ama você estar junto. Deus quer que você esteja junto.
Quando o homem pecou, aí Deus veio pela viração do dia para conversar. A Bíblia diz que força e formosura vão diante de Deus. A palavra de Deus diz que a presença dele enche a terra inteira. Os céus dos céus não podem contê-lo, para vocês terem ideia do tamanho dele. Então Deus desce para o jardim do Éden, e obviamente a presença de Deus e a glória de Deus encheu o jardim inteiro. O jardim do Éden era mais ou menos do tamanho do que hoje é o país do Iraque. Para vocês terem ideia, não era um jardinzinho, era uma coisa imensa. Tinha 4 rios que traziam, não era rego, não era rio mesmo, que rodeavam, circulavam pelo jardim. Então não era coisa pouca, era grande. Então Deus chega, enche a terra inteira. Aí Adão se esconde com a sua esposa. Aí Deus chega: Adão, onde está você? Pergunta. Deus sabia onde Adão estava? Então por que perguntou? Agora eu imagino a tolice de Adão. Adão se escondeu atrás da árvore, Deus estava lá. Adão se escondeu atrás da moita, estava lá. Se ele entrasse debaixo da água, ficasse lá só com o canudinho ali escondido, adivinha? Se esconder de quê, criatura? Aí Deus pergunta uma coisa para ele: cadê você, Adão? Por que Deus perguntou onde você está? Quando Deus, na última conversa que teve com Adão, Deus deixou Adão em um determinado nível. A Bíblia diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. A outra palavra para destituído é demitido. Então, Adão foi demitido da glória de Deus. Quando Deus chega no jardim para conversar com Adão, não encontrou mais Adão naquele mesmo nível que tinha deixado. Aí ele pergunta: cadê você? Cadê você? Aí começou, né? As desculpas. Eu ouvi a tua voz no jardim, mas aí porque eu estava nu eu me escondi. Aí Deus perguntou uma coisa interessante. Deus perguntou: quem te mostrou que estavas nu? Em outras palavras, a quem você ouviu? A quem você ouviu? Você comeu? Aí a segunda pergunta: você comeu da árvore que eu disse para você não comer? Mas primeiro ele perguntou a quem você ouviu, para depois perguntar pela desobediência. Aí começou, né, o jogo do empurra, bota a culpa nos outros. A mulher que tu me desse, do tipo assim: eu não pedi mulher nenhuma não, tu me desse porque quisesse. A mulher que tu me desse, ela me deu do fruto e eu comi. Pois é, mas quando ele viu a mulher, que acordou do sono, que viu a mulher: essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, renha minha filha. Mas depois já não prestava. Porque o pecado faz isso. O pecado segrega. O pecado separa. O pecado deixa as pessoas distantes. Já começa logo do casamento. Aí Deus vira para Eva: Eva, não! Opa, peraí, esse negócio vai sobrar para mim, não? Não, foi a cobra, foi a cobra. Aí a cobra, coitada, não falava mais, né? Porque antes, foi a primeira sessão mediúnica da história. Rapaz, teve um espírito que quase que bate em mim, porque eu falei esse negócio desse. Quando o diabo entrou na cobra, e fez ela falar. Eu digo, foi a primeira sessão mediúnica da história, foi ali. A história mundial. Mas, meu amigo, o cara não gostou. Eu digo, mas não foi não, meu amigo. Imagina uma cobra falando, dá licença. E raciocinando. Aí pronto, sobrou para a cobra não disse mais nada, que o diabo já tinha saído ali, né? Aí ele falou logo para a cobra. Ele disse: rastejarás sobre o teu ventre. Falou para a cobra, maldição sobre a cobra. Aí ele disse uma palavrinha, disse: e pó comerás. Eu sempre ficava pensando: pó comerás? Cobra é carnívora, cobra não come pó. Até rastejarás sobre o ventre, ele estava falando para a cobra. Quando ele disse pó comerás, ele não estava mais falando para a cobra.
Ele estava falando para Satanás, que estava lá também. E pó comerás. Pastor, Satanás come pó? A Bíblia diz que a carne do homem é pó. Cada vez que você dá lugar à carne, está alimentando quem? E daí a partir daí Deus falou uma coisa. Preste atenção, não conversa agora. A partir desse instante, Deus falou algo tremendo, a primeira profecia acerca da vitória de Jesus. Ele disse: escuta, o baixista, o diabo, né? Porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o descendente dela. O descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu ficava pensando, quem era o descendente do diabo? O descendente da mulher a gente sabe que é Jesus. Quem era descendente do diabo? Lá na frente, séculos depois, Jesus disse: a mentira é a filha do diabo. Por quê? Porque o engano é justamente onde mais o diabo trabalha, é no engano. Mentira. Ei, tem gente falando mal de tu nessa igreja. Mentira. Pastor não gosta de tu. Mentira. Deus não responde tuas orações. Mentira. Ei, se você está se sentindo para baixo, é porque tu está para baixo mesmo. Mentira. Da onde vem isso? Mentira. De quem? Do diabo. A filha do diabo é a mentira. Portanto, ser mentiroso não é nada bom. Por quê? Porque ser mentiroso é casado com a filha do diabo. Ter o diabo como sogro. Pastor, mas se eu dizer a verdade, eu vou ter prejuízo. Tenha prejuízo, mas não tenha o diabo como sogro. Perca! Mas não tenha o diabo como sogro. Vai acabar contigo, lasca tudo. Seja verdadeiro. Por isso, Jesus sempre se revelava: eu sou a verdade. Conhecereis a verdade. A verdade sempre em oposição ao quê? Ao filhote do diabo chamado mentira. Mas a palavra de Deus, Deus não falou: você vai ferir a cabeça da mentira, vai ferir a cabeça do diabo. Este te ferirá a cabeça. Lá na cruz, Jesus esmagou a cabeça do diabo. Ô pastor, e o que é a ferida? Tu lhe ferirás o calcanhar. A igreja é o corpo de Cristo. E a igreja é perseguida. Sempre foi perseguida. Aliás, se tu está sendo amado pelo mundo, eu duvido muito se você realmente nasceu de novo. Porque Jesus disse que aqueles que fossem deles seriam odiados pelo povo de fora, pelo mundo. Já notou que existe preconceito contra tudo? Contra gordo, contra magro, contra gay, contra hétero, contra negro, contra branco. Mas você sabia que o maior preconceito é justamente contra os crentes? Experimenta falar de Jesus para tu ver se não se junta essa turma todinha contra você. Se junta tudinho. Por quê? O mundo nos odeia. Mas por que ele nos odeia? Porque eles estão nas trevas e nós somos a luz. Onde a gente brilha, as trevas têm que ir embora. Pastor, o tema é sendo guiado pelo Espírito Santo. Eu nem comecei ainda, calma aí. Calma. Mas agora voltando lá para o Jardim do Éden, que eu não quero continuar a partir dali, eles foram expulsos do Éden, e eu poderia falar várias coisas acerca daquilo ali, mas eu quero voltar antes para algo que aconteceu. Deus ficou muito triste. Por quê? Porque Deus agora não podia mais ter contato com o homem. Deus não podia mais ter ligação com esse homem. Por quê? Porque o homem agora era pecador. Ele entrou na categoria dos pecadores, fazia a vontade do diabo. E pecado não subsiste na presença de Deus. O homem como pecador, na presença de Deus, a santidade de Deus mata ele. Não é Deus, a santidade dele é tão puro. Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Então, o que acontece? Havia a necessidade de alguém assumir o pecado do homem, para que o homem pudesse ser limpo.
para que o homem pudesse ter comunhão com Deus, ligação com Deus novamente. E não podia ser qualquer um, tinha que ser alguém que não fosse pecador. Tinha que ser alguém puro, alguém que nunca pecasse. Aí estava o problema, porque a Bíblia diz que não havia nenhum justo sequer. Então, Jesus teve que vir e assumir a forma de homem, tornando-se servo, e indo até a morte, e morte de cruz. Para quê? Para assumir o nosso lugar. Então Jesus, ele desce da sua glória, entra na lama do pecado, e me tira de lá. E o meu pecado, a lama do meu pecado, respinga nele. E ele se tornou pecado por mim. Quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente. E cerca de 930 anos ele morreu fisicamente. Quando Jesus se tornou pecado, ele morreu primeiro espiritualmente. E algumas horas depois morreu fisicamente. Porque era essa, tinha que seguir exatamente dessa forma. A sequência certa. E a Bíblia diz que Jesus estava lá naquela cruz. A Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal, não é verdade? Quando Cristo se tornou pecado, o Espírito Santo já não estava mais dentro dele. Ele se tornou pecado, ele se tornou pecador. Então Deus olhando para Jesus, naquela cruz, e ele olhando para o Pai olhando para ele olhando para o Pai. Quando ele se tornou pecado, Deus não pode ver o mal. Aí Deus vira o rosto. E quando Deus vira o rosto, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Grande voz, está consumado, e morreu, separado de Deus. Muita gente não entende isso. Eles acham que Jesus jamais poderia morrer espiritualmente, mas ele morreu espiritualmente, porque se ele não tivesse morrido espiritualmente, não tinha ninguém aqui. A gente tinha ido, já tinha ido embora para os quintos. Nosso lugar era o inferno. Se ele não tivesse morrido espiritualmente, a gente já tinha dançado. Mas ele fez isso. Não foi apenas para sermos curados. Glória a Deus que somos curados. Amém? Ele levou os nossos pecados, ele levou as nossas doenças, nossas dores e enfermidades. Mas esse não foi o propósito principal da tua salvação. O propósito principal da sua salvação foi para que você pudesse ter comunhão com Deus. É esse o propósito principal. Você vai para o céu, glória a Deus, sim, você vai, consequência da sua salvação. Você está numa igreja, você tem um pastor, você tem a palavra que alimenta, consequência da sua salvação. Mas o propósito principal não foi esse. Foi justamente para que você, escuta bem, você tivesse comunhão com Deus. Porque antes você não tinha. Antes não tinha como. Se eu quisesse saber alguma coisa de Deus, eu tinha que procurar o profeta. Então, era 3. O rei era ungido para governar com sabedoria. O sacerdote, que representava o povo perante Deus. E o profeta, que representava Deus perante o povo. Então, vou ali para Goiânia. Tinha que ir lá na casa do profeta e perguntar: profeta, eu estou indo para Goiânia, estou indo visitar uns parentes meus lá, e eu quero saber se vai tudo bem na viagem. Aí o profeta: tudo bem. Você tinha que levar uma oferta para honrar o profeta. Levava uma oferta, boa, diga-se de passagem. Então, o profeta entrava: e aí, Senhor, ele pode ir? Saía lá de dentro e dizia: olha, vai que o Senhor é contigo. Ou se não, podia dizer: vai que a barca é furada, viu? Vai não, que o negócio é sério, não entra não vai não, fica aí. Mas o pior não era isso. O pior é quando ele não dizia nada. E aí, Senhor? Eu disse: e aí que Deus não me disse nada? Aí está por tua própria conta e risco, te vira. Era assim. Era assim que Davi se comunicava com Deus.
Era assim que Daniel se comunicava com Deus. Era desse jeito, irmãos, que as coisas fluíam na antiga aliança. Mas, hoje, qualquer crente, qualquer um que nasceu de novo, basta simplesmente dizer Pai, ele vai dizer, eis-me aqui. É por isso, meu irmão, que a sua situação diante de Deus é muito maior do que a de Davi. Porque Davi era o homem segundo o coração de Deus, e você é o homem e a mulher que tem Deus no coração. Quem está em melhor lugar? Quem está em melhor posição? Deus mora dentro de você. Deus habita dentro de você. Eu creio que quando a gente chegar no céu, nós vamos ser abordados por todos aqueles santos lá da antiga aliança, que vão perguntar para a gente, como é ter a presença de Deus 24 horas dentro da pessoa? Explica aí, porque a gente não sabe o que é isso não. Mas você sabe. Você sabe o que é ter a presença de Deus dentro de você 24 horas por dia, 7 dias por semana, 366 dias do ano? Agora a pergunta é, você tem comunhão com Ele? Você está aproveitando esse presente dado por Deus através de Jesus, que custou o sangue de Jesus? Você está aproveitando isso na sua vida? Agora a gente começa a ministrar. Isso aqui foi só a introdução. Ih, pastor, vai demorar. Pois é, acho que vai virar vigília. Já teve gente que olhou logo ali. Então, Jesus veio a essa terra para mostrar como é que a gente deve andar. Quem? Os crentes. Os que se dizem filhos de Deus. Você é filho de Deus? Então, Jesus mostrou como filho de Deus, mostrou como é que eu e você devemos andar. Comunhão com Deus. Conexão com Deus. Ligação com Deus. Mas alguns crentes, por ignorância, talvez, eles sempre se identificam com aqueles que foram abençoados por Jesus. Já notaram? Ah, eu sou Zaqueu, entra na minha casa, entra na minha vida. Se você nascer de novo, ele vai entrar na sua vida, sim. Se você nascer de novo, ele entra na sua vida. Por isso que esse tipo de música a gente não canta aqui, porque a gente já nasceu de novo, então ele já entrou. Por que eu vou convidar alguém que já está dentro? A não ser que eu não tenha essa pessoa dentro de mim. Aí se identifica como Zaqueu, quero subir. Ah, eu sou como a mulher. Ah, aquela mulher lá, que tocou nas bordas. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Sério? E aí se identifica com quem foi abençoado com Jesus. Mas Deus não quer isso. Deus quer que você se identifique com Jesus. Eu vou dizer de novo, com Jesus. Como é que você, por que você diz isso? Porque Jesus disse, aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço e outras maiores farão. Ou seja, mais do que ele. Os cristãos que tiveram consciência disso, fizeram grandes coisas e escreveram a história do mundo. Mas infelizmente foram poucos. Mas eu creio que nesses últimos dias, Deus está levantando um exército com esse conhecimento da verdade para simplesmente esvaziar hospitais, para levantar mortos, para levantar paralíticos, pessoas simples, pessoas que não têm um chamado dos 5 dons, mas Deus os levantará no poder do Espírito e grandes obras vão acontecer quando essa consciência se tornar real na nossa vida. Comunhão. Então vamos ver um exemplo fantástico de Jesus. Abre por favor no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Jesus disse uma coisa aqui que me chama muita atenção. Capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 29. Revista atualizada, Rayara.
Diz assim: e aquele que me enviou, está falando de Deus, né? Está comigo, não me deixou só, porque, completa aí gente, por favor, porque eu faço sempre, preste atenção agora, preste atenção, eu faço sempre o que lhe agrada. Como Jesus poderia fazer o que agrada a Deus, se ele não soubesse o que Deus ia querer? Como é que ele poderia obedecer a Deus, se ele não soubesse qual era a ordem de Deus, o que é que Deus queria? Lá no capítulo 11 do Evangelho de João, fala acerca da ressurreição de Lázaro, e é interessante que Jesus recebe a notícia que Lázaro estava morto, que Lázaro estava doente, que Lázaro estava doente. Quando disse essa notícia, versículo 4 diz: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Pronto, só que não foi lá. Jesus não foi lá, recebeu a notícia: olha só, o Lázaro está doente, ele está muito doente. Ah, mas a enfermidade não é para a morte. Mas ok, tudo bem, só que ele não foi lá. Versículo 6 diz: quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda demorou mais 2 dias no lugar onde estava, ou seja, nem saiu do canto. Ele nem saiu do canto, ficou lá no mesmo canto. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia? Não ia para lá ainda. O amigo doente, amigo. E o homem não foi visitar. Misericórdia, ele iria ser criticado pra caramba nesses dias. Como é que pode um pastor com Jesus não ir visitar, né? Seriamente. Aí a Bíblia diz, versículo 14, Jesus diz claramente: Lázaro morreu. Pronto. Disse claramente, ele não foi visitar, não foi lá, nem nada. Aí teve a revelação pelo Espírito que ele tinha morrido. Aí disse: Lázaro morreu. Imagina a cabeça dos discípulos. Se ele tivesse ido visitar, ele tinha levantado Lázaro. E Lázaro não tinha morrido, né? Está vendo? Olha o que Jesus faz. Não, vou seguir esse cara não. Vou sair dessa igreja, vou para outra igreja. Esse pastor não vai visitar. Hoje, com certeza. Ia ter um monte de gente isso. É interessante isso. Mas agora eu quero chamar a atenção de vocês lá na frente, na história. Eu não vou falar tudo, mas eu quero mostrar para vocês algo que me chama a atenção. No versículo 41 do capítulo 11 de João. Por favor, preste atenção, não converse agora. É hora de ouvir atentamente a palavra. Amém? Observe uma coisa. Capítulo 11, versículo 41. Jesus mandou tirar a pedra, certo? No versículo 38, 39, ele manda tirar a pedra. No versículo 41, diz: tiraram então a pedra. Aí olha só o que aconteceu. E levantando Jesus os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Convenhamos, isso é lá a oração para quem vai ressuscitar morto? Isso é oração para que vai ressuscitar morto? É não, gente. Mas não é mesmo. Como assim? Jesus podia ter dito: Pai, tira Lázaro ali de dentro, porque o negócio aqui está certo, está até fedendo já. Não é? Mas não. Aí o homem tira a pedra. Aí, Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Imagina a cabeça do povo ao redor. Por que Jesus disse isso? Jesus tinha segredos com Deus. E muitas vezes, a gente pode esperar algo óbvio, mas só que pelo fato de você ter o segredo com Deus, você prioriza aquilo que Deus tem te falado. Observe que ele não disse: graças te dou, porque eu escuto você. Disse: porque você me ouve. Isso indica o que, gente? Comunhão, intimidade. Aí versículo
42, ele diz: aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas eu estou falando isso por causa da multidão aqui presente, para que creiam que tu me enviaste. Aí o motivo da oração. Jesus não orou para ressuscitar Lázaro. Jesus orou para mostrar aos outros que ele tinha comunhão com o Pai. Foi para isso. A pergunta é: como é a sua comunhão com Deus, meu irmão? Qual é a ligação que você tem com Deus? Qual é a conexão que você tem com Deus? Você já pensou nisso? Você tem mais comunhão com a sua esposa ou com seu marido do que com Deus? Porque se tiver, está errado. Um amém. Ficou agora silêncio. Por quê? Porque, pastor, minha esposa, nós somos um. Eu fui inventar de dizer uma coisa dessa a Deus uma certa vez, quando ele me perguntou quantas vezes eu conversava com Deide. Aí eu disse: peraí. Aí é golpe baixo. Não. Não tem quantas vezes eu converso com Deide. A gente é um. E um não é assim não, um é assim, ó. É assim. Nós somos uma só carne. Aí o Senhor me disse: é verdade. Mas também está escrito na minha palavra: aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Um só. Aí acrescentou: um é assim, não é assim não, assim é um. Do mesmo jeito que eu tenho comunhão com a minha esposa e somos uma só carne, a mesma coisa, quando você se une ao Senhor, você se torna um com Deus. Um com Deus. Isso quer dizer o quê? Tanto faz falar contigo como com Deus, é a mesma coisa. Você precisa falar o que Deus fala, pensar o que Deus pensa, agir como Ele age, pensar do mesmo jeito, porque você é um só Espírito com Deus. O nome disso é comunhão. O nome disso é comunhão. Estão entendendo isso? Quando muitas vezes nós temos comunhão com a pessoa, convivemos com a pessoa, conversamos com a pessoa, estamos ligados à pessoa, a gente tem até os mesmos trejeitos. Depois de algum tempo de casado, até se parece um com o outro, já notaram? Tirei uma foto hoje, antes de você chegar, com a minha esposa. Tá lindo, gente, pensa numa foto linda. Está no status do meu celular, eu aceito os comentários. E a minha mãe, quando viu, mandou para uma amiga dela, que me conhece desde que eu era criança, e disse: é interessante como a esposa dele parece com ele. Comunhão, convivência fica até parecendo um com o outro. A grande verdade é que quando você tem comunhão com Deus, você fica tão parecido, mas tão parecido, mas tão parecido com Deus, que as pessoas olham e dizem: tal pai, tal filho, ó, igualzinho. Estão entendendo isso? O problema nosso é porque muitas vezes nós, não é que nós estamos orando pouco, é que estamos ouvindo pouco a Deus. A oração, meu irmão, não é uma coisa de você, só você falar, aí se estende, fica bem grande, aquela oração bem enorme. Não, a oração é você fala, ele responde, ele fala e tu responde. Mas pastor, eu não tenho ouvido a Deus, eu não tenho escutado a Deus, eu não tenho ouvido Deus como eu deveria. É porque a tua comunhão está pouca. Se você tiver o costume de ouvir a Deus, você sempre vai ouvi-lo. Crente tem que ter mania, não, mania é coisa de pobre, né? Hábito. Milionário fala hábito. Você tem que ter o hábito de conversar com Deus todos os dias. O tempo todo. Está dirigindo, está conversando com Deus. Vem para a igreja, está conversando com Deus. Senta aí antes do culto começar, está conversando com Deus. Vai para um lugar, está conversando com Deus. Vai para outro lugar, está conversando, está sempre falando com Deus. E Deus não fica sem te dar resposta. Josi, fica de pé, vira para a igreja e diz teu nome completo.
alto, para todo mundo ouvir. Tá, obrigado, pode sentar. Vocês ouviram, né? Josiana Fontinelli. Quanto tempo ela passou para falar isso? 2 segundos? Por aí. Se ela, que é uma pessoa humana, falha, que tem suas imperfeições, para falar o nome dela, foi 2 segundos, por que Deus tem que passar 2, 3 meses para te dar uma resposta? Não tem isso na Bíblia. Não, Deus demorou para passar isso. Nossa, foi 40 dias para te dar a resposta. Foi não. Foi 40 dias sem você ouvi-lo. Aí foi outra coisa. Mas não foi 40 dias sem ele dar a resposta? É na hora. Senhor, eu tenho um chamado pastoral? Tem, ou senão não tem. Mas é na hora. Eu disse, pai, eu tenho um chamado pastoral? Ele disse, você sabe que sim. Foi na hora. Aí eu disse, certo, tudo bem, então eu tenho um chamado pastor. Mas todo pastor que se presta tem que ter rebanho. Onde já se viu pastor sem rebanho? Pastor sem rebanho não é pastor. Se não está à frente da igreja, não é pastor, não. Onde já se viu? Mas, rapaz, a resposta foi bem na hora. Aguarda o tempo certo. Mas na hora. E chegou o tempo certo. Quando você ouve a Deus, você não apenas sabe como obedecê-lo, em que obedecê-lo, e aí vai, no tempo certo de obedecê-lo. Por quê? Porque se você fizer alguma coisa, preste bem atenção nisso, no tempo errado, você está tão errado como se não tivesse feito. Existe o tempo certo para tudo. E quem vai te revelar o tempo certo? Deus. Ô pastor, eu pensei que era aquele irmão super, ultra, mega, hiper consagrado, aquele nível hard de santificação. É não, é Deus. Eu fico maravilhado do ponto de vista negativo. Muitas vezes. Vou te dizer por quê. Como tem crente que se surpreende com profecias. Deus falou comigo. Uau! Gente, Deus usou a Lara. E ela, se te digo, homem. Vixe, chega a tremer todo. Deus vai usar a Lara ou qualquer outra pessoa confirmando que ele já falou com você. Se não confirmar, não é de Deus não. Vocês estão entendendo isso? A comunhão com Deus, sua com Deus, tem que ser maior do que com o pastor. E olha que eu sou teu pastor. Eu estou falando de mim mesmo. Tem que ser maior do que você tem com o seu cônjuge. Não é diminuir a comunhão com o cônjuge, é aumentar com Deus. Que tipo de comunhão você tem tido com Deus? Ou como eu tenho alegria, irmãos, me dá uma alegria tão grande. Quando um filho ou filha meu, na fé, chega e diz, pai, deixa eu te falar uma verdade. Deus me disse assim, 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 assim. E eu perguntei desse jeito e ele respondeu dessa forma. Rapaz, eu amo isso. Eu gosto disso. Porque isso indica, isso é crescimento, isso é maturidade. Você está aprendendo a falar com teu pai. Eu disse hoje de manhã, você vai ouvir quando tiver lá no YouTube, você vai ouvir, irmão, eu vi seus manhã, eu vou falhar contigo. Eu posso decepcionar, e vou. Posso decepcionar você. Mas Deus? A melhor maneira de você diminuir os efeitos da decepção com pessoas é não esperar muito delas. Mas de Deus, pode confiar. Porque Ele não decepciona. Ele sempre falará a verdade. A questão é, como está a tua comunhão com Deus? Preste atenção agora no que eu vou te dizer. Preste atenção, por favor. Vai demorar, minha filha, um pouquinho. Vai demorar ainda, viu? Calma aí. Eu fico olhando logo, eu já digo logo que vai demorar. Deixa eu te falar uma coisa, preste atenção nisso. Muita gente sai da igreja, pensa numa palavra boa. Nossa, meia palavra, muito bom. Meu Deus do céu, que bênção. Aquilo foi para mim. Amém, glória a Deus, pelo menos, é grande coisa. Pior seria se fosse, vixe, eu não gostei não, misericórdia.
né? Mas sabe o que é melhor? É você pegar essa palavra, levar para casa, entrar no seu quarto, fechar a porta e dizer: Senhor, eu só saio daqui quando eu te ouvir, você fala comigo. É melhor. Há um devocional que, se eu pudesse, eu comprava e dava presente para todo mundo aqui da igreja. Chama-se Pedras Preciosas, do Rick Renner. É fantástico, eu te aconselho você comprar, é muito bom. E eu acompanho dia após dia, eu leio todos os dias, o devocional do Rick Renner. É maravilhoso. Mas deixa eu te dizer uma verdade, querido. Eu tenho o meu devocional com ele. Ouço, sim, eu leio ministrações de Rick Renner. Eu ouço pregações de Creflo Dollar. Eu ouço pregações de Kenneth Copeland. Eu amo as ministrações de Charles Capps. Já ouvi todas as ministrações do Rick Renner. Já ouvi muitas ministrações de Charles Capps. Gosto do Bill Johnson. Tem umas ministrações poderosas. Por isso que tem Johnson no nome. Eu gosto, é um homem de Deus. Mas nada se compara a você entrar no seu quarto, fechar a porta e ter aquele gabinete com o papai. Celular desligado. Desligado. Celular desligado. Nada para te interromper. E você ali, para daqui para de lá, para daqui para de lá, conversando com o pai. Isto é ser guiado. Isto é comunhão. Houve um homem que ouviu a voz de Deus com respeito a negócio, a um negócio. Há um negócio lá. Ele ouviu a voz de Deus. Faça assim, assim e assim. Em menos de um ano ele estava milionário. Menos de um ano. Detalhe, estava lá embaixo. Em menos de um ano estava milionário. Porque ouviu Deus falar. Pastor, e Deus traz ideias de negócio? Traz. Claro que traz. Ele é o Senhor da sua vida. A área financeira faz parte? Então. Não, Senhor. É só na parte espiritual. Irmãos, toda a área da sua vida é espiritual. Tudo faz parte, querido. Tudo faz parte. Então, Deus quer conversar contigo. Atenção, moças que vão casar. Preste atenção. Quando chegar os pretendentes, porque nessa igreja só tem mulher bonita mesmo, inteligente, próspera, rica pra caramba. Quando chegar, entre no seu quarto, feche a porta e pede para o pai mostrar o que está no coração dele. Isso serve para a rapaziada também. Olha o que está no coração dela. Se você gostar de ver o que está ali, siga em frente. Se você não gostar, já cai fora. Sabe o famoso antes só do que mal acompanhado? Rapaz, você aplica direitinho. Nessa área. O Joshua estava comigo numa conferência. Acho que era conferência de ministros, não lembro bem. E Deus disse para ele dar o celular dele. E ele chega para mim e diz: eu vou dar meu celular para o ministro. Aí eu disse: para quem? Para o ministro americano. Eu digo: tu sabe que ele tem 2 aviões, né? Então teu celular... Eu disse a ele. Ele disse: sei. Então tá. Foi lá, plantou o celular na vida do abençoado. Os 3 anos do ensino médio dele foram 3 anos com bolsa 100% num colégio caríssimo aqui de Brasília, que eu não tinha condições de pagar. Mas o pai, por ele ter ouvido Deus, falando ao coração, plantou aquela semente e teve essa colheita. Tem alguma coisa a ver com a área financeira? Claro. Se Deus ver uma grande colheita na sua frente, a primeira coisa que Ele manda é tu plantar. Aí quando você não tem intimidade, não tem comunhão com Deus, aí diz logo:
Será que foi Deus? Ah, tá, o diabo vai mandar tu plantar. Aham, vai, aguarda. Irmãos, o diabo não vai querer que tu plante nunca. Ele não quer que você plante, ele quer que você fique amarrado, sabe? Bota, como é o nome daquele comprimido? O sorrisal assim na mão, faz mergulho, volta, o sorrisal está inteirinho. Que é fechado. Dá tchau assim. Vem cá. Irmãos, quando você ouve a voz de Deus, Ele fala segundo a sua palavra. E um dos sintomas, dos sinais de justamente ser a voz de Deus, é justamente porque Ele leva você a plantar com alegria. Plantar mesmo, plantar para valer. Por quê? Porque ninguém se iguala a Deus no dar. Ninguém se iguala a Deus no dar. E Ele quer que os seus filhos deem também. Dar, D-A-R, dom de adquirir riquezas. Deus Ele quer que tu plante o tempo todo. É verdade. Outra coisa que mostra quando é Deus que está falando, preste atenção nisso agora. Sempre é de acordo com a palavra. E no contexto certo, porque falar de acordo com a palavra até o diabo fala, mas dentro do contexto, só Deus. Por quê? Porque Ele não volta atrás na palavra dEle, Ele não volta, vou dizer de novo, Deus não volta atrás na sua palavra, Ele fala e continua ali, fica firme ali, se Ele falou na palavra, está feito. Deus pode usar o pastor, sim. Deus pode usar um ministro, sim. Deus pode usar um profeta, sim. Deus pode usar um irmão para trazer uma mensagem para você, sim. Deus pode usar até jumenta, usou uma certa vez, para corrigir um profeta. E na discussão, o bom é porque a jumenta ganhou a discussão, é aí que eu gostei. Ganhou a discussão do profeta. E profeta, diga-se de passagem. Sim, mas ele quer conversar contigo. Ele quer conversar com você. Ele quer conexão com você. Ele quer ter a intimidade com você. Jeremias 33:3. Clama-me e responder-te-ei e te direi coisas grandes e firmes que não sabes. A pergunta: você já procurou saber qual é o chamado dos seus filhos? Porque se você não sabe o chamado dos seus filhos, como é que você vai criá-los? Como você vai treiná-los para o serviço do Senhor? Pastor, mas meu filho tem 1 ano e 6 meses. A Bíblia diz que desde o ventre, Deus escreveu todos os dias dos teus filhos. Amém. Todos eles. Já procurou saber? Você já procurou saber qual é o plano de Deus para você, o que é que Deus quer que você faça esse ano aqui na igreja? Aleluia. Não, pastor, eu estou aqui disponível, o que o Senhor disser eu estou fazendo. Amém, obrigado pela disponibilidade, mas tu serve a Deus, não é a mim? Não é comigo não, o negócio é você com Deus. Vamos em frente. Lucas capítulo 5. Lucas 5. Capítulo 5, versículo 15. 5, 15. É 15? É 15. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Querido, quem não gosta disso? Pensa aí, você chega num lugar e tem lá 15 mil, 20 mil pessoas para ouvir você, para ser curado através de você. Rapaz, isso é maravilhoso, isso é bom, isso é bom, isso é certo, mas olha o que diz o versículo 16. Ele, porém, se retirava para lugares
solitários. E ali fazia o que, gente? Orava. Jesus tinha muito mais comunhão com Deus do que com a mãe dele, do que com os irmãos dele, do que com os discípulos. Ele tinha essa comunhão o tempo todo. Ele tinha essa comunhão o tempo todo. Essa conexão, essa ligação, está ali, o tempo todo. Por quê? Porque Jesus precisava. Aí eu pergunto, se Jesus precisava, e nós? E a gente? Filho, está dando trabalho. Conversa com seu Pai Celestial e vê como chegar ao coração desse teu menino. Porque seu filho não é aborrecente não, meu irmão. Tua filha não é aborrecente não. Teus filhos são geração abençoada, eleita do Senhor. Seus filhos são de Deus. É uma geração próspera e abençoada e amada por Deus. Mas pastor, por que está dando trabalho? Porque você não ouviu a Deus, que te ensina a criar seus filhos, a educar, a corrigir. A questão é, tu tem ouvido? Irmãos, eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, eu posto no meu Twitter, eu tenho meu Twitter, um monte de gente me segue no Twitter. Tem meu mensageiro predileto que chama-se Telegram, que eu acho melhor do que o WhatsApp. Aliás, eu uso muito mais o Telegram do que o WhatsApp, eu gosto do Telegram. Tem o Signal, que é um outro mensageiro, muito bom. Tem. Mas irmãos, tudo isso é secundário. O primário, comunhão com Deus. Outra coisa primária, comunhão com a esposa e com os filhos. Se você se inscrever na rede social do Espírito Santo, você só ganha. Se inscreve lá que tu só ganha. Quanto tempo você passa com Deus todos os dias? Só você e Deus. Porque com Deus eu sei que você está o dia todo, 24 horas por dia, né? Claro. Mas quanto tempo você passa só você e Deus? Só na comunhão com Deus. Quando você acorda pela manhã, ainda com os olhos fechados. Obrigado, Pai, eu sei que Tu estás comigo. Quantas vezes? Não existe ser guiado pelo Espírito Santo sem comunhão com o Espírito Santo. Não existe ser guiado pelo Espírito Santo sem comunhão com o Espírito Santo. Uma pessoa, presta atenção no que eu vou te dizer agora, presta atenção nisso. Uma pessoa guiada pelo Espírito, ele nem sabe o que é depressão. A depressão passa tão longe dele que ele nem vê. Por quê? Por quê? Aquele acúmulo de pensamento negativo na cabeça da pessoa, ele nem vê. Por quê? Porque ele fica escutando por dentro. O Espírito Santo está sempre te dando um up. Já notou isso? Alguém já notou? Ou só eu que notei? O Espírito Santo está sempre levantando você. Você é ungido. Você é santo. Você é filho de Deus. Ei, tu é milionário. Você é próspero. Você é curado. Você é livre. A pessoa escutando isso o tempo todo. Isso não é uma lavagem boa? Lavagem cerebral, essa é boa. Cadê a comunhão com Deus? 6 vezes nos evangelhos, Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E 7 vezes no Apocalipse, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas. Qual é a sua comunhão com Deus? Qual o nível de comunhão que você tem com Deus? Qual é o tempo de comunhão que você tem com Deus? Passamos 8 horas, 9 horas, 10 horas por dia trabalhando. Passamos 8 horas, 9 horas, 10 horas por dia fazendo tantas coisas. E muitas vezes não chegamos a passar nem 1 hora em comunhão com Deus. Jesus no jardim do Getsêmani, ele fez aquela oração que muitas igrejas, nossa, mas muita igreja, e em muitos filmes falam: Pai,
Se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Durante muitos anos, eu pensava que o cálice que ele estava falando era a cruz. Era o sofrimento. Mas aí quando eu fui olhar antes, ele disse que ia ser crucificado. Ele disse que ia ser torturado. Ele falou. E ele disse, foi para isso que eu vim. Então não podia ser a cruz. Qual era o cálice? A comunhão com Deus, que seria cortada. O que Jesus estava dizendo? Olha, pai, é o seguinte, a cruz tudo bem, eu levo, foi para isso mesmo que eu vim. Coroa de espinho, beleza. Levar açoites, sem problema. Ser cuspido, ser crucificado nu, sofrer, levar os pecados do povo, levar as doenças e enfermidades, eis-me aqui, mas separar de você não. A separação de você não. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Graças a Deus que não foi possível. Porque se ele não tivesse separado de Deus, a gente também não estaria unido com Deus. Olha o nível de entrega que Jesus tinha com Deus. Eu vou encerrar. 1 Pedro. Capítulo 2. Versículo 21. 1 Pedro 2, 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Agora observa o exemplo. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava o ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente. Isso é comunhão. Isso é comunhão. Insinuaram que ele era filho de uma adúltera. Disseram que ele estava endemoniado. Insinuaram que ele não pagava imposto, o que era uma acusação extremamente grave. Disseram um monte de coisas contra ele, tudo mentira. Ele não respondeu ninguém. Ele não respondeu ninguém. Ele simplesmente deixava com quem? Com quem julga retamente. Deus dá a resposta. Um pastor ligou para mim e disse: rapaz, falaram isso e isso e isso de mim, lá no Ministério Verbo da Vida. E mais isso, e mais isso, e mais isso, e mais isso. Eu disse: rapaz, eu te conheço, eu sei que você não fez isso. Pois é, mas falaram. E está aí o pessoal perguntando, na boca do povo, o povo falando e tal. Eu disse para ele: e aí, tu vai fazer o quê? Ele disse: eu? Nada. É Deus que me justifica. Eu entreguei com Deus e pronto, acabou, eu não vou revidar. Isso é comunhão. Isso é comunhão. Qual o seu nível de comunhão com Deus? Quanto tempo você tem ouvido Deus falar? Perguntinha: você falou com Deus hoje? E o que foi que Ele falou contigo? Calma, sem tumulto. É você falar com Deus e Deus falar contigo. Aleluia. É você conversar com Ele e Ele conversar com você. Eu tenho segredos com Deus que minha esposa não sabe. Ela está acostumada, nem se preocupe, ela está acostumada com isso. Eu tenho segredos com Deus que ninguém sabe. É só eu e Deus. Ô pastor, e por que vocês têm o segredo? Porque Ele não mandou compartilhar. Isso é uma conversinha de pai para filho e de filho para pai. E quando existe a conversa de pai para filho, não existe terceiros. Eu vou te dizer uma coisa. Deus vai começar a conversar com você certas coisas a partir de hoje.
Deus vai falar contigo enquanto você estiver orando, e Deus vai falar contigo enquanto você estiver no carro, enquanto você estiver trabalhando. Deus vai te contar coisas. Deus vai te falar certas coisas com você, a partir de hoje. Deus vai te mostrar coisas que você nunca viu. E Deus vai te explicar coisas da palavra que você nunca ouviu pastor nenhum falar. Você nunca ouviu ninguém falar daquele jeito, não. Quando isso acontecer, porque vai. Quando isso acontecer, pergunta para ele: é para eu falar para alguém? Quando isso acontecer, guarde para você, se ele não mandar você compartilhar, porque Deus vai falar com você. Deus vai te mostrar planos para você enriquecer. Deus tem um plano específico para quitação de dívidas. Eu vou dizer de novo. Deus tem um plano específico para você quitar todas as suas dívidas. Será em termos de dívidas? Deus tem. E não passa por aumento do teu salário. É algo além. É aumento de receita, não do salário, é de receita. Quando acontecer, lembre-se de primeiramente honrar aquele que te deu o plano. Adorar ao Senhor com seus dízimos e ofertas. Deus vai te dar estratégias para você trabalhar e através desse trabalho você ganhar muito. Porque Ele quer você milionário. Ele me disse que eu era pastor de milionários, eu acredito. Mas, quando acontecer, começa logo, honrando, dízimo, oferta. Deus vai te dar estratégia para você ganhar a sua família toda. A família inteira. Você vai ganhar a sua família toda para Jesus. Toda. Deus vai te dar essa estratégia. Quando acontecer, pergunte a Ele o tempo certo. Porque existe a hora certa para falar. E o que falar. Final, primeira semana do ano. Eu disse, acho que não vou fazer o culto de oração não. Primeira semana do ano, pessoal viajando, não vou fazer o culto de oração não. Rapaz, foi na lata. O que é a resposta? Por quê, hein? Não, por nada não, a gente vai ter culto sim. Na hora que tem culto, com certeza. Pensa numa batida de pino. Se prepare, porque isso vai acontecer contigo. O quê? Você fazer planos e Deus disser, não é isso que eu tenho para ti não. Mas a Sandra fez e deu certo. Mas o plano que Deus tem para a Sandra não é o plano que você tem para você. É diferente. Deus ama os seus filhos. Deus não tem filhos prediletos, mas tem filhos que preferem Ele. Adivinha quem desfruta primeiro? Os que preferem Ele. Deus ama você. E por Ele amar você, Ele quer ter comunhão com você. Eu vou dizer de novo. Deus ama você. E por Ele amar... Aleluia. Obrigado, Pai. E por Ele amar você, Ele quer ter comunhão com você. Preguei naquela igreja. Foi uma bênção, foi uma maravilha, foi tremendo. Nossa, foi maravilhoso. E quando eu terminei, eu já estava cansado. Tinha feito um esforço mental para poder lembrar exatamente das coisas. Então eu chego em casa, que me sentei naquela cadeira lá no quarto. Quando eu sentei, eu ouvi a voz de Deus, só que audível, com esses ouvidos, audível, não dentro de mim, audível. Ele disse, como eu tenho prazer em você. Só isso. Ganhei o dia.
Ah, como eu tenho prazer em você. Quem tu está agradando, querido? Você pode agradar o pastor, obrigado. Você pode agradar seu marido, está correto. Você pode agradar a sua esposa, está certíssimo. Mas agradar a Deus, rapaz, o prêmio é maior. A alegria é maior, a festa é maior. Há pessoas aqui, eu estou tentando terminar faz 5 minutos. Há pessoas aqui que já oraram tanto, já fizeram de tudo, já agradeceram a Deus não sei quantas vezes, já disseram que recebia pela fé um monte de vezes, e até agora não aconteceu nada. Pergunta a Deus por quê. Existem muitas vezes coisas específicas de Deus para você. Eu vou dizer de novo. Existem muitas vezes coisas específicas para você fazer. A Deus, às vezes Deus pode dizer, levanta e dá uma dançadinha. Dançadinha, dançadinha. Talvez aquilo que você está esperando de Deus está a um passo de uma gargalhada tua, de uma dança. Pode ser, sim, pode ser uma estratégia de Deus. Ô pastor, mas por que ele faz isso? Sei lá, porque ele é Deus? Só? Será que é, hein? Muitas vezes na antiga aliança, Deus mandava eles fazerem certas coisas que eram símbolos. Atirar flecha, fazia isso. Atirar flecha. Deus mandava muitas vezes fazer certas coisas que mudava, que acrescentava, ou fazia algo diferente. Deus pode fazer isso hoje? Sim. Deus pode mandar você rir. Assim, pastor, assim do nada? Não, não é do nada, é sobre fé. Começar a rir. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Pode. Uma vez não. Nossa, várias vezes Deus já fez isso comigo. O quê? Eu estava orando e eu pedi algo a Deus. Senhor, assim, 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 pois na tua palavra está escrito que tudo aquilo que eu pedi, crendo, eu tenho. Então nesse momento eu te peço. Mas rapaz, foi na mesma hora. Ei, isso não é de se pedir. E é de fazer o quê? Falar. Falar o quê? Fale o que você quer ter. Fale o que você quer ver e você verá. Fale em fé. E o que aconteceu, pastor? Falei, menos de 2 semanas, estava. Tem coisas que é para você orar e tem coisas que é para você falar. Quem vai te dizer isso? Deus. Uma certa vez o Senhor me disse, os meus filhos são obedientes, eu não tenho filho desobediente. Aí eu já pensei logo, nenhum pai fala mal dos filhos, então só fala bem. Mas ele continuou, o problema é porque meus filhos não me ouvem. Como eles podem me obedecer se não me ouvem? Eu vou terminar.